no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo pastor que nós tivemos, Pai. Um homem levantado por Ti, fiel à Tua palavra, Senhor. Que segurança nos traz a Sua voz. Que segurança nos traz a Sua mensagem, Pai. Sabemos que foi o Senhor manifestado, Pai. O Senhor falando com a Sua igreja. E aqui estamos, Senhor, somente para sustentar esta fé, Pai, como colunas no templo do Senhor. Cada filho e filha de Deus, estamos aqui nesta noite, Pai, através da internet, como colunas no templo do Senhor, Agora é hora. Deus para vai- sustentar a mensagem que foi pregada pelo profeta, para sustentar a mensagem que foi pregada por João, Pai. Que o Senhor nos dê graça para permanecermos fiéis a esta mensagem, Pai, porque ela é muito verdadeira, Senhor. Ela é pura, ela é o Senhor, Pai. Toda ela, todinha, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco mais uma vez. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet. Apocalipse 13, versículo 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, que é o número de homem, e o seu número é 666. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Meus irmãos, podem assentar. Nesta noite vamos falar sobre Apocalipse capítulo 13, terceira parte, a imagem da besta. Então nós vemos em Apocalipse capítulo 13, os irmãos vão perceber aqui na escritura que existe uma besta que subiu do mar e existe uma besta que subiu da terra. Então, temos que perceber que ambas a besta são a mesma besta. Besta quer dizer poder. É um poder religioso que se levanta no mundo. E este poder religioso, ele é usado por Satanás. É Satanás quem opera através dele, né? Então, Apocalipse 13 mostra estas duas bestas, que são a mesma besta. Só que uma é levantada do mar, a outra é levantada da terra, certo? Estamos falando sobre isto, né? Já há alguns dias. E, da mesma forma, meus irmãos, temos que saber
Uma que subiu do mar, ela subiu de Roma, né? Ela surgiu em Roma. A que subiu da terra, ela surgiu na América. Então, uma subiu do mar, surgiu em Roma. A outra que subiu da terra, ela surge na América, nos Estados Unidos. A que subiu do mar, quando ela surgiu através de um concílio ecumênico, uma união de igrejas, há 2000 anos atrás, para que pudesse, através deste concílio, dar uma imagem a este poder religioso, certo? Quando eles fizeram este concílio, no ano 325, no concílio chamado Concílio de Nicéia, como aprendemos com o profeta, então, neste concílio, eles deram imagem à besta, eles deram imagem a este poder, porque ali eles formaram uma denominação. A igreja cristã, ela se denominou. Ela formou, então, a primeira igreja universal, mundial. Por isso que houve um concílio mundial naquele tempo lá. O concílio de Nicéia foi um concílio mundial de igrejas naquele tempo. E para nós entendermos como será este concílio de igrejas aqui nos últimos dias, temos que olhar como que foi o concílio de igrejas lá no ano 325, porque Satanás, da mesma forma que ele operou lá, ele está manifestando aqui nos últimos dias, certo? Então, meus irmãos, da mesma forma que ele formou uma imagem à besta lá no concílio de Nicéia, da mesma forma ele forma uma imagem à besta aqui agora no concílio de igrejas, concílio mundial de igrejas, diz o irmão Brana. Então vamos olhar como que aconteceu lá atrás, pelo que o irmão Brana diz, e vamos ver como vai suceder aqui. Agora, quando surgiu, é importante os irmãos saberem, quando surgiu esta união das igrejas no concílio de Nicéia, deu imagem à mãe das igrejas, a grande Babilônia, de Apocalipse 17, certo? Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Porque ali estava surgindo a mãe, a primeira igreja que se prostituiu. Por quê? Eles eram cristãos. E ao invés daquelas igrejas cristãs, naqueles dias, permanecerem com a palavra de Deus, permanecerem com Cristo, eles trocaram a palavra por um dogma, por um credo romano. Eles aceitaram o casamento com o Estado romano, feito por Constantino. Então ali, aquela igreja, ela se prostituiu porque ela traiu a Cristo. Ela traiu a palavra. Assim como Eva recebeu uma semente da serpente, da mesma forma, aquela igreja, chamada Igreja Católica, que quer dizer, a palavra católica, quer dizer, é uma igreja universal, porque houve um concílio de igrejas mundial, universal, naqueles dias. Então, a igreja,
ela se prostituiu e ela é chamada de a mãe das prostituições. Então, esta besta que subiu do mar, esta imagem da besta que surgiu no concílio de igrejas de Niceia, ela manifesta a mãe, a grande prostituta. E da mesma forma, meus irmãos, aqui nos últimos dias, quando acontece esta união das igrejas evangélicas, protestantes, na América, é a manifestação da imagem da besta, as filhas, né? Aquelas igrejas que saíram da mãe, e como a mãe prostituiu, da mesma forma as filhas, igrejas que se prostituíram com o mundo, com dogmas, com credos, durante estes 2 milênios, certo? Então você vê a mãe surgindo há 2000 anos atrás, e as filhas se manifestando aqui nos últimos dias através de um concílio mundial de igrejas. Então, meus irmãos, se você for ali na internet, fazer uma pesquisa no Google e ver lá, Concílio de Niceia, está escrito assim: Concílio de Niceia aconteceu no ano 325, foi o primeiro evento promovido pela igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I. Então, este imperador romano, né, de Roma imperial, fez um convite às igrejas cristãs que tinham aceitado o evangelho, para que eles pudessem ter um concílio ecumênico naqueles dias, uma unidade de igreja, uma união das igrejas, para que eles pudessem, então, discutir a fé cristã. Por quê? Porque Roma tinha suas doutrinas, Roma tinha seus costumes, Roma tinha seus rituais, e Constantino, então, queria juntar aquela fé cristã com a fé romana, certo? Então, era a criação de um consenso entre os representantes da instituição acerca da natureza divina de Jesus Cristo. Eles falaram então naquele concílio da natureza divina de Jesus Cristo, porque os cristãos acreditavam que Jesus Cristo era Deus, mas a igreja romana, os romanos, eles criam em deuses pagãos, Marte, Vênus, Júpiter, né? E como que eles poderiam fazer com que o povo romano aceitasse aquela fé? Então, eles misturaram a fé romana com o cristianismo. Então nós vamos entrar na mensagem agora, aonde o Mombrand diz aqui na mensagem um resumo das 7 eras, no parágrafo 26, a parte C. Mombrana diz: Constantino convidou aos cristãos nominais a primeira igreja cristã de Roma, para que lhe ajudasse a submeter os cristãos, sendo que era um corpo muito numeroso. E resultado foi o concílio de Niceia no ano 325. Ali se congregaram os cristãos nominais e os cristãos verdadeiros, de acordo com o convite de Constantino. Ele chamou todas as igrejas. Ele fez uma união das igrejas lá, Constantino, a política. Da mesma forma aqui, vai ser a política, o Estado, que vai fazer um convite para a união das igrejas. Porque tem que unir a política e a religião, certo? A própria religião, ela já está na política. Então Constantino chamou todas as igrejas para aquele concílio, aquela união das igrejas. Os crentes nominais, que se diziam ser cristãos, e os crentes verdadeiros. Só que os crentes verdadeiros não foram, porque os crentes verdadeiros não aceitaram aquela união das igrejas, certo? Da mesma forma que, quando há o concílio mundial de igrejas,
todos os crentes nominais, católicos e protestantes, eles vão se unir ao Concílio Mundial de Igrejas. Somente os crentes verdadeiros, eles não vão se unir e vão ser perseguidos por um tempo, certo? E estes crentes verdadeiros é a esposa de Cristo, certo? E lá naqueles tempos, meus irmãos, quando os crentes verdadeiros não aceitaram ir naquela união das igrejas, levantada por Constantino, então, o que a igreja, depois que eles formaram a imagem da besta, aí então, a igreja, diz o irmão Branham, mudou de cavalo, passou para o cavalo vermelho, porque ali, estava no cavalo branco, estava simplesmente trazendo as doutrinas erradas. Mas depois que eles formaram aquela imagem da besta, que o anticristo desceu e se encarnou, e passou para o cavalo vermelho, então a igreja começou a perseguir e matar os cristãos. Aí veio a era das trevas. Quem não cria na igreja católica, eles perseguiam e matavam, em nome de Deus, certo? Porque não fazia parte daquela união das igrejas lá. É da mesma forma que vai haver uma perseguição, porque também nós não vamos fazer parte da união das igrejas aqui, certo, meus irmãos? A esposa de Cristo. Então vamos lá. Os cristãos verdadeiros não tinham nem mesmo que ir ali, apesar de tudo que Constantino pudesse fazer para uni-los. Os crentes reais sabiam que eles estavam deslocados ali e saíram, mas para aqueles que permaneceram, Constantino deu do tesouro estatal com força física e política. O povo foi introduzido à adoração de ídolos, porque os romanos adoravam ídolos. Então Constantino obrigou, através da força física, política, quem não pertencesse àquela união das igrejas e aceitasse aquelas doutrinas, era morto. Então ele começou a trazer uma imposição, certo? O povo foi introduzido à adoração de ídolos e espiritualismo. Estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios, e o povo foi ensinado a comungar com os mortos, ou orar para os santos, o que não é nada menos do que espiritualismo. Aí começou então a igreja a trazer estas falsas doutrinas que vieram de Roma pagã, certo? Da mesma forma, o Natal, da mesma forma é a festa junina, da mesma forma é o carnaval, tudo veio de Roma, certo, meus irmãos? A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 179. No concílio de Nicéia, para fazer isso, eles tiveram de tomar uma trindade, porque no mundo romano, eles tinham muitos deuses, e os cristãos tinham um único Deus, certo? Eles oravam aos seus ancestrais mortos, por isso que a igreja ora para aqueles que eles acreditam estar no purgatório. Eles oram a favor dos seus ancestrais mortos, eles oram para santos, homens que já morreram, muitas das vezes que eles mesmos mataram, certo? Eu tenho a história bem aqui, onde nós podemos citar isso, está vendo? Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Essa é a razão porque eles têm Santa Cecília, São Marco, santo, 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 santo. Por isso que eles têm tantos santos, porque Roma orava aos seus ancestrais mortos. É uma doutrina que veio de Roma e foi introduzida na igreja cristã, quando levantou a primeira igreja católica. A primeira imagem, a besta que subiu do mar, a besta que surgiu em Roma, a mãe das prostituições, a grande prostituta. 181, a revelação de Jesus Cristo.
eles tinham de ter um Deus trinitário. Assim eles tinham, por quê? Roma tinha Júpiter, Marte e Vênus. Eles adoravam, os romanos adoravam Júpiter, Marte e Vênus. Então Constantino, quando trouxe aquela união das igrejas, casou o Estado com a igreja, Roma com a igreja, casou a doutrina romana com a doutrina cristã. Por isso que a igreja então formou a doutrina da Santíssima Trindade, crendo que Deus é três pessoas de idêntica substância. Por quê? Porque Roma cria em Deus Júpiter, Marte e Vênus. Da mesma forma, meus irmãos, os romanos, eles adoravam o Deus Sol. Por isso, que você, quando os católicos, eles vão tomar a Eucaristia, né? É redondo. Por que a Eucaristia deles é redondo? Porque simboliza o Deus Sol de Roma. E por que então eles comemoram, trouxeram este espírito natalino de comércio, que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Montbrand diz que Jesus nasceu em abril, em Abib, lá na Judéia. Porque os cordeiros não nascem em dezembro lá na Judéia. Os cordeiros nascem em abril. E Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles comemoravam, os romanos comemoravam o aniversário do Deus Sol no dia 25 de dezembro. Eles já tinham uma grande festa em Roma, meus irmãos. O comércio de Roma era movido por aquela festa do dia 25 de dezembro. E como que Roma então ia acabar com tudo aquilo? Se aceitasse a igreja cristã, o cristianismo. Então o que eles fizeram? Eles misturaram. Não, nós trocamos o aniversário do Deus Sol e colocamos o aniversário de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. E nós só mantemos a data. Por quê? Porque todo o comércio está envolvido nisso. Por isso que Natal é um espírito de comércio, que veio de Roma. Então, meus irmãos, e não era certo pôr tudo isso sobre um Deus. Assim eles simplesmente dividiram isso e fizeram ofícios tríplices, de Deus serem três diferentes deuses. Então você vê tudo que surgiu quando veio este concílio ecumênico de igrejas lá em Nicéia, aonde formou esta imagem, a besta que subiu do mar, a besta que surgiu de Roma, a besta que surgiu do concílio de Nicéia, do concílio mundial de igrejas em Nicéia, a mãe das prostituições. Então você vê Apocalipse 13, versículo 1, você vê a besta que subiu do mar, e veio esta besta durante 2000 anos. Só que em Apocalipse 13, versículo 11, você vê também a besta que surgiu da terra, a besta que subiu da terra. É a besta, a união das igrejas que vai surgir dos Estados Unidos, certo? Lá surgiu a imagem da igreja católica. Aqui vai surgir a imagem da igreja protestante. É a mãe das prostituições e as filhas, certo, meus irmãos? Então vamos ver o irmão Brana falando isto. Cristo é o mistério de Deus revelado, 1963, parágrafo 572, parte C. Notem, Lúcifer entra astuto. Tudo é o diabo, certo? Por isso que esta besta de Apocalipse 13 é o diabo, meus irmãos. É o diabo, certo? Formando uma imagem, a besta. Uma imagem, a besta. Formou a imagem da mãe e agora ele vai formar a imagem das filhas. E então, ela vai dominar. Roma vai dominar. O Papa vai dominar.
esta união das igrejas, certo? Que já está acontecendo, desde o tempo do irmão Branham, meus irmãos. Isso somente vai chegando a um clímax, né? Quando tudo vai se colocando no lugar, as coisas têm que acontecerem. Então aqui o irmão Branham diz: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 572. Notem, Lúcifer entra astuto. Como ele fez então? Escute isso aqui, ó. Presta atenção para captarmos a mensagem. O mesmo que ele fez em Nicéia, Roma, ele está fazendo o mesmo hoje no Concílio Mundial de Igrejas Ecumênicas, certo? Então, o mesmo que ele fez lá atrás, é o mesmo que o diabo está fazendo hoje. Lá ele fez uma união das igrejas e levantou a imagem da besta, a Igreja Católica Romana, uma igreja universal. Aqui ele vai levantar a imagem, a besta, que são os protestantes, uma igreja mundial, um concílio mundial protestante de igrejas. As 10 virgens, parágrafo 240. Mombrando diz aqui: vamos tomar Apocalipse 13, só um minuto. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Agora, isto é, para as igrejas protestantes. As igrejas protestantes. Aqui, a besta que subiu da terra é uma imagem formada pelas igrejas protestantes, diz o irmão Branham. Metodistas, luteranas e pentecostais. Certo? 241, as 10 virgens. Ele tinha poder, porque fizeram uma imagem às igrejas protestantes, através do concílio de igrejas, estão formando um lugar onde todas as comunidades protestantes terão que estar unidas. Quantos sabem ou leram sobre o grande edifício que eles fizeram para a união das igrejas do mundo? Claro, vem em cima, lá em cima agora, exatamente como o das Nações Unidas. Assim como existe as Nações Unidas, existe lá um edifício onde eles se reúnem para tratar dos assuntos das Nações Unidas. Também nos Estados Unidos, meus irmãos, eles têm ali um edifício aonde eles fazem uma confederação das Igrejas Unidas. E todas elas estão ali, cada um delas. Mesmo as Assembleias de Deus, elas estão ali, vem, são cães comendo cães, como um porco volta ao seu lamaçal, e o cão ao seu vômito, exatamente a mesma coisa, absolutamente, quase negando a sua posição evangélica, e fez uma imagem à besta, aqui, Apocalipse 13, uma imagem à besta que subiu da terra, entre os protestantes, meus irmãos, e fizessem todos que não adorassem a imagem da besta. 242, as 10 virgens, a imagem da besta, a denominação protestante, lá, que subiu do mar, era a Igreja Católica. Aqui é uma imagem de igreja protestante, evangélicas. A imagem da besta, a denominação protestante, não a católica. A católica é a besta que subiu do mar, mas a besta que subiu da terra é protestante. É uma imagem, é uma união de igrejas protestantes, evangélicas. Ele está falando aqui é da América, vem, porque este 13º capítulo é sobre a América, a besta que subiu da terra, vem, todas as outras bestas saíram da água, que significa densidade e multidões de pessoas, mas a besta aqui, ela sobe como um cordeiro,
lá da terra, onde não havia gente, tinha 2 pontas, e então ela falou como um dragão. E eles fizeram uma imagem da besta que estava na Europa, Roma, a igreja católica. E eles fizeram uma imagem da besta que estava na Europa, e fizeram esta aqui, uma imagem a ela, unindo as igrejas e formando esta comunidade protestante. E então eles forçarão todas as outras a se unirem, porque é uma imagem à besta. Lá no concílio de Nicéia foi a católica, aqui é os protestantes, lá foi a mãe, aqui é as filhas de prostituição. E forçarão todas as outras igrejas que elas não podiam nem mesmo comprar ou vender ou nada mais, sem ter esta imagem da besta, sem pertencer. Se não pertencer, meus irmãos, não vai poder nem comprar nem vender, certo? Por quê? Porque para eles, quem não pertencer a essa união das igrejas é do diabo, para eles, certo? Assim como Constantino, quem não pertencia à igreja católica era do diabo, era feiticeiro, feiticeira, considerado pela igreja, porque é a besta enganando. 247, e agora façamos uma imagem a essa besta, e aqui neste país eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas. Isso, meus irmãos, surgiu em 1948, certo? Se você vai no Google também, você vai ver lá o CMI, né? Conselho Mundial de Igrejas. É a principal organização ecumênica em nível internacional, fundada em 1948, no tempo de Mombrana. O CMI congrega mais de 340 igrejas e denominações cristãs. Essas igrejas e denominações representam mais de 550 milhões de fiéis presentes em mais de 120 países. Dentre as igrejas que integram o CMI, destacam-se a maioria das igrejas ortodoxas do mundo, muitas igrejas anglicanas, batistas, luteranas, metodistas, reformadas, calvinistas e outras. A igreja católica não faz parte da organização. Certo? Por quê? Porque ela vai se unir com elas. Só que para todas as igrejas evangélicas se unirem, ela não faz parte por enquanto. Ela está por detrás. Certo? Ela está por detrás. Porque ela vai ser o cabeça disso tudo. Ela que vai dominar tudo isso. Porque ela é a mãe das prostituições. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui para nós. O Mombrana diz aqui, meus irmãos, a era da igreja de Esmirna, parágrafo 68. E se você pensa que isto é chocante, espere tão somente até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É espantosamente verdade que os Estados Unidos da América se encontram neste capítulo. O próprio número 13 é símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras, e eis aí seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, será encontrada toda a impiedade da besta que estava perante ela. Como a besta se levantou do concílio de Nicéia, assim também a imagem sairá do concílio mundial de igrejas, com toda a impiedade e poder satânico, para propagar a ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será uma repetição da obra de todas astúcias e crueldade diabólica. Uma repetição do que foi em Nicéia é o que vai acontecer aqui.
no Concílio Mundial de Igrejas, que já está acontecendo, meus irmãos, certo? Acusação, parágrafo 63. E os protestantes, vejam, eles se reúnem e têm uma organização exatamente como tiveram em Niceia, Roma, onde organizaram a Igreja Católica pelo Concílio de Niceia. E verificamos que ambos são a mesma coisa. Ambos são a mesma coisa. Ambos são diabo. Ambos são a besta. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Ambos é a imagem da besta. Eles deixaram a palavra de Deus para fazer uma organização. Estão vendo? Então, meus irmãos, em Apocalipse 13, versículo 15, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão ou na testa, certo? Então o Mombrand diz aqui um resumo das 7 eras, parágrafo 43, parte C. Mombrand diz: suas filhas estão ao seu lado, ao lado da mãe, da grande prostituta. Suas filhas, as denominações evangélicas, os metodistas, luteranos, estão ao seu lado. E ela, a mãe, obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Esta igreja romana o está fazendo, com o sistema mundial de igrejas sob o seu domínio. Roma tomará o controle e esta imagem. O sistema de igrejas é uma imagem, porque eles vão formar uma denominação. O sistema de igrejas, meus irmãos, é uma denominação universal. Assim como lá no Concílio de Niceia, quando eles formaram uma imagem, uma igreja, eles chamaram de Igreja Universal Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja católica universal, quer dizer universal, certo? O sistema de igreja será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igrejas, ou estar ao sabor da sorte, porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão, na testa. Agora isto, meus irmãos, de comprar ou vender, é depois do rapto, não é antes do rapto, certo, meus irmãos? Nós vamos sofrer uma perseguição por não pertencer àquela união das igrejas. Então nós temos que saber que nós vamos sofrer uma perseguição, até mesmo dessa igreja fechar, diz o irmão Brana, certo? Nós não vamos ter aonde adorar, porque se não fazer parte, não vamos poder ter as portas abertas. E diz o irmão Brana que o pastor que for dar assistência a um irmão, ele pode ser morto, porque vamos sofrer uma pequena perseguição ainda, certo? Porque Roma controla o mundo, então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igrejas, ou estar ao sabor da sorte, porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, certo? Nós já falamos sobre isso. Não é uma tatuagem que vai pôr na testa, né? Ou vai bater um carimbo na testa. Não é um sinal exposto ali na testa. Não é um chip que eles vão colocar na testa, ou um chip que vai colocar na mão. Não é www, não é CPF, não é nada disso, meus irmãos, certo? A marca da besta, o sinal na testa. A marca na testa significa
que terão que aceitar a doutrina. É só aceitar. A pessoa aceitou o sistema mundial de igrejas, está marcado na testa, na consciência, na fé. Certo? E como que eles estão marcados? Terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é trinitarianismo. É aceitar, todos eles já crêem na doutrina da Santíssima Trindade. Certo? Por isso que eles já estão unidos. Por isso que eles já estão marcados na testa. Agora, nós não estamos marcados na testa, porque nós não cremos em Santíssima Trindade. Mas quem crê em Santíssima Trindade, meus irmãos, já está marcado na testa. O sinal já está na testa deles. Nós somos selados no coração com o Espírito Santo, o qual fomos selados até o dia da redenção. Nós somos selados no coração. O diabo marca aqui na testa, Deus marca aqui no coração, até o arrebatamento, meus irmãos. Vocês veem o tanto que Satanás é um copiador. Por isso que não é bom ser um, como é que fala? Pirata, né? Fazer cópias. Satanás é um copiador também, meus irmãos. Você vê que Deus, olha como é que a coisa é. Deus, lá em Apocalipse 10, quando Deus desce do céu, Deus põe um pé no mar e o outro na terra, não é? Satanás também pôs um pé no mar, que é Roma, e o outro na terra, que vai ser nos Estados Unidos. Então Satanás tudo copia o que Deus faz. Por quê? Para enganar. Deus vem num cavalo branco em Apocalipse 19, para o milênio. Satanás, em Apocalipse 6, vem num cavalo branco, para enganar. Bem, vamos lá. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é o trinitarianismo e etc. Toda doutrina errada. Mombrano aqui colocou etc. Certo? Esta é a principal doutrina. Mas como nós já falamos, toda doutrina errada é a marca da besta, o qual é o trinitarianismo, etc. E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial, é estar junto. Nós estamos juntos nessa união das igrejas. E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Isso aqui eu estou lendo um resumo das 7 eras, parágrafo 43, parte C. Certo? Com este grande poder, os sistemas da igreja, aqui vem, irmãos, aqui cabe a nós agora, ó. Então, quando eles formaram essa imagem, eles estão formando essa imagem, certo? Mas tem que aparecer os personagens dessa imagem ainda, que, como falamos ontem, é o poder civil e o poder eclesiástico. Tem que aparecer em cena ainda, para dar poder a esta besta. Tem que aparecer. É um animal semelhante a um cordeiro, chifres, a besta com chifres semelhante a um cordeiro. É o poder civil e eclesiástico, político e religioso. Tem que aparecer esses personagens. Mombrano diz que é uma presidenta nos Estados Unidos assumindo o poder político e um papa que é levantado da América. Então, quando aparecer esse personagem, meus irmãos, então a imagem, esta união das igrejas, é levantada essa imagem da besta. E aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Então nós temos que saber que nós vamos ser perseguidos. Ninguém gosta de ser perseguido. Nós já estamos sendo perseguidos, né? Nós vai acabar acostumando com esse negócio de ser perseguido.
Todo mundo persegue nós. O diabo persegue nós, o mundo persegue nós, o pecado persegue nós, os próprios irmãos perseguem nós. Você acha que a besta não vai perseguir nós também, meus irmãos? Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine, etc. Vai ser proibido. Quando eles formarem essa unidade da união das igrejas, eles vão proibir termos culto aqui no tabernáculo. Em cada tabernáculo, da noiva verdadeira que casou com a palavra. Certo, meus irmãos? Espero que nós não sejamos fechados antes, né? Tem hora que as pessoas não querem esperar nem a besta fechar o tabernáculo. Elas mesmas querem fechar o tabernáculo para nós não podermos termos culto aqui, né? Mas só Deus, né? Tudo é permissão de Deus. Certo, meus irmãos? A gente fala nas entrelinhas, mas eu sei que os irmãos entendem. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine, etc. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Mas antes, por isso que eu falo para os irmãos, mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa, quando Satanás descer e se apoderar em pessoa do Papa, que vai ser levantado da América, antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa deste sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Que promessa, hein, meus irmãos? Que promessa. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando que Satanás desce? Quando que Satanás se apodera em pessoa do homem para manifestar a besta? Porque a besta é o número de um homem, é o homem. Certo? Primeiro selo, parágrafo 363. Mombrão diz assim, ó: a igreja é recebida em cima e Satanás é precipitado. Então é no rápido, certo? A irmã Brana deixa clarinho para nós. O pastor Osmar já pregou isso, nós já sabemos, amém? Os irmãos já sabem, a gente só está repetindo aqui o parágrafo que o pastor Osmar já citou, né? Quando a igreja sobe o rapto, Satanás desce. Então Satanás se encarna, ele próprio no anticristo, e é chamado a besta. Então, Apocalipse 13, ele estabelece a marca, aí que ele vai trazer a imposição de comprar e vender. Então, por isso, meus irmãos, que nós não vamos passar por essa pressão de não poder comprar e vender. Nós vamos sofrer uma perseguição, porque isso vai ser dado quando Satanás se encarnar na besta, certo? Se encarnar no homem. Agora, Satanás é um copiador safado, né, meus irmãos? Tá certo? Por quê? Presta atenção. Tudo que Deus faz, Satanás copia. Por isso nós temos que ser original. Amém? Esta igreja, ela é original. A esposa de Cristo crê na palavra original. Nós cremos na mensagem de João original. Nós não aceitamos cópia. Nós cremos nessa mensagem original, pura, verdadeira, do jeito que foi pregado. Agora, Satanás é um copiador. Porque do mesmo modo, meus irmãos, do mesmo modo que Deus se encarnou
no profeta irmão Branham, um americano. Satanás também vem e se encarna na besta de Apocalipse 13, nos Estados Unidos, num papa que é levantado da América, porque tudo que Deus faz, Satanás copia. Então, meus irmãos, esta besta que subiu da terra, nós temos que perceber aqui, que o irmão Branham diz que ela tem 2 chifres, que é o poder político e religioso. E o poder religioso, quando este novo Papa for levantado da América, então Satanás desce e se encarna, certo? E ele é chamado a besta. Então, Apocalipse 13, ele estabelece a marca. A marca da besta, parágrafo 272. Mombran diz: observe, é o número de um homem. Agora estamos aqui, versículo 18, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O irmão Branham vem e diz aqui no parágrafo 272 a marca da besta. Observe, é o número de um homem, e por cima do Papa de Roma está escrito lá na coroa, onde o Papa é coroado. O irmão Branham chegou, eu tinha outros parágrafos, mas não dá tempo de ler tudo, né? Para não ficar cansativo e não demorar muito, mas é muitos parágrafos, muito. Os irmãos pesquisam, vai no aplicativo, pesquisa, a besta, vai dar 200 parágrafos, e você vai lendo, tudo que o irmão Branham vai ensinando, certo? Está tudo ali. Então aqui o irmão Branham fala que o irmão Branham, ele não fala sobre isso porque ouviu de outros, que o Papa é a besta, que lá na coroa do Papa está escrito lá, Vicarivis Filii Dei, né? Lá na coroa que o Papa, ele é coroado, lá onde ele se assenta, tem uma coroa, e nessa coroa está escrito Vicarivis Filii Dei, quer dizer, está escrito em caracteres romano. Simplesmente escreva isso você mesmo amanhã, VICI. Você sabe que o alfabeto romano, ele tem valor numérico, e cada letra dessa tem um valor numérico, né? O X vale 10, o V vale 5, o I vale 1, o D, eu não lembro mais, eu não peguei para trazer aqui, mas se você somar tudo que está escrito lá, Vicarivis Filii Dei, você vai ver que vai dar 666. Apenas deixe isto em caracteres romanos e trace uma linha e some isto e veja o que você obtém. 666. Onde ele está sentado? Sobre 7 montes. Agora o irmão Branham não diz isso pelo que ele ouviu de alguma pessoa. O irmão Branham, meus irmãos, ele falou assim, eu fui lá em Roma, eu fui lá. O irmão Branham viu com seus próprios olhos, escrito, Vicarivis, em lugar, vigário, no lugar do Filho de Deus. Vicarivis Filii Dei, quer dizer, um vigário no lugar do Filho de Deus. E se você tomar aquelas letras e somar os valores numéricos, vai dar 666. Aqui há sabedoria. Tinha que ter alguém que tivesse a sabedoria de Deus para ver isso. E Deus enviou o 7º anjo, o irmão Branham. E ele não fala isso, prega isso porque ouviu de outra pessoa. Ele foi lá em Roma, ele foi lá no Vaticano, e ele falou, o que eu tenho que fazer quando eu chegar perto do Papa? Se eu tiver que rasgar a barra das minhas calças, eu rasgo, certo? Eu só não beijo o dedo dele, eu só não ajoelho perante ele. O irmão Branham foi lá, e o irmão Branham viu, escrito, é o número de um homem, Vicarivis Filii Dei,
vigário no lugar do Filho de Deus. 666. Porque Satanás, quando ele manifestar-se, encarnar para ser a besta, o cavaleiro amarelo, ele vai se encarnar num papa, certo? Ele vai se encarnar num homem, assim como Deus se encarnou no homem para trazer a mensagem para nós. Satanás também vai se encarnar num homem para trazer a união das igrejas. Quando Deus se encarnou no homem para trazer a mensagem para nós, meus irmãos, Deus estava então formando o corpo de Cristo, a imagem de Cristo. E Satanás, quando ele se encarna e manifesta no homem, ele traz a imagem da besta, da grande prostituta. Então, meus irmãos, Deus forma a imagem do corpo de Cristo, a esposa de Cristo. É o corpo de Cristo, é a esposa, o corpo. Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo. Então, o sétimo anjo formou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é Apocalipse 10, 8 a 11. Nós somos, Apocalipse 10, 8 a 11, nós somos a imagem de Cristo, meus irmãos. A estatura de um varão perfeito, Cristo manifestado em nós, a palavra manifestada em nós, na igreja, formando também uma unidade, mas uma unidade com a palavra de Deus. Mas Satanás, quando ele se encarna no homem, ele traz uma unidade das igrejas, uma unidade de prostituição, para formar a imagem de Satanás, a imagem da besta. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos nesta noite mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado até aqui, Pai, e nos esclarecido acerca da tua palavra, Pai. A sua igreja de maneira nenhuma será enganada, Pai, porque ela é a noiva palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.